Bora guerreiro, bora guerreira. Vamos agora fazer, comentar algumas questões que foram abordadas em 2016 pela Polícia Militar, pela banca OCP, mais precisamente relatando, falando sobre a questão do artigo 5º da Constituição. Então, a primeira das afirmações que veio para a análise do candidato foi a seguinte: sobre a questão da casa, do asilo inviolável, do indivíduo. A questão dizia que ninguém poderia, pode penetrar sem o consentimento do morador, exceto apenas por determinação judicial. Então, fácil, de resolver essa questão, pois esse texto aí é errado, porque a possibilidade para se adentrar, para se entrar em uma residência, não é apenas, como diz aí o texto, apenas por determinação judicial. Existem outras possibilidades, que estão previstas lá no inciso 11, Pode ser para fazer, uma prisão em flagrante delito, fazer a questão de um salvamento, de um desastre, a questão de um salvamento para quem está, necessitando de prestação de socorro. Então, existem outras possibilidades, o flagrante delito, o desastre, a prestação de socorro e também a determinação judicial, lógico, a determinação judicial é correta, mas não é a única. Mas a determinação judicial, ela tem um asteriscozinho. Ela não pode se dar em qualquer horário, não. É somente durante o dia. Então, determinação judicial, somente durante o dia. Então, imaginando questões, imaginando situações, dizendo que o flagrante delito, que o apoio à questão do desastre, a prestação de socorro, somente podem ocorrer durante o dia. Correto? Errado. Flagrante delito, desastre, prestação de socorro, não tem horário. Que tem horário, que é somente durante o dia, é determinação judicial. Então, essa afirmação aí deu para a gente matar que é errado. Continuando as afirmações dadas no ano de 2016 pela prova da PMCE, pela banca OCP, fala que a criação das associações, das cooperativas, depende de prévia autorização do poder público. É errado também, fácil da gente resolver essa questão, é errado. Por quê? Porque é exatamente o contrário, O inciso 18, do artigo 5º, que é o que trata, que é o que aborda a questão da criação das associações, fala exatamente o contrário, que é vedada, ou seja, é proibido interferência estatal, interferência do poder público. Então, independe de autorização do poder público. Eu não necessito pedir autorização do poder público para criar uma associação, ok? Então, questão também de fácil interpretação, que a gente pode chegar à resposta facilmente. Alternativas, que veio para a gente responder foi o texto da lei, o Ctrl+C, Ctrl+V, relatando, a questão da pequena propriedade, Então, a banca não mudou nada no texto. Você que está lendo, vê que é uma banca, a OCP é uma banca, letra de lei. Você lê o texto da lei, está afiado no conteúdo, da norma, então você mata logo a questão. Então, a questão que fala sobre o uso, da pequena propriedade, fala como é que ela deve ser trabalhada, está correta, é o texto da lei. Uma das questões que vieram, para o candidato, melhor dizendo, julgar na prova de 2016, dizia que os litigantes dos processos, judiciais e os acusados em geral, exceto os de processos administrativos, seriam assegurados o contraditório e a ampla defesa, Ou seja, no texto lá da questão, dizia que os litigantes dos processos administrativos não estavam no rol daqueles que iriam assegurados o contraditório e a ampla defesa. Questão errada, pois o inciso 55 fala exatamente que também, assim como os litigantes do processo judicial, os de processo administrativo também estão incluídos, também estão assegurados o seu contraditório e a ampla defesa, Então, o litigante do processo administrativo também tem direito ao contraditório e a ampla defesa e os demais meios, e recursos a eles inerentes.
Tivemos um dos itens para o candidato julgar a questão do imprescritível, né? Dizia que a lei considera imprescritível os crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crime hediondo, né? Ela fez aquele jogo de palavras, né? E o candidato tinha que estar afiado, tinha que estar, né, focado ali no texto da lei. E saber que imprescritíveis, nós temos apenas, né, segundo a Constituição, apenas dois tipos de crimes. Um está previsto lá no inciso 42, que é o racismo. O racismo é imprescritível. O outro, que também é imprescritível, é a ação de grupos armados. Então, se eu falar, o tráfico de drogas, não é imprescritível. O terrorismo, também não é imprescritível. Os crimes hediondos também não é imprescritíveis, né? Então a gente já mata a questão. Então imprescritível é somente racismo e ação de grupos armados. Para ficar mais claro, né, a resolução desse tipo de questão, a gente fez aqui essa tabela, né? A tabela tem duas colunas que fala de modalidade e crimes. Então na modalidade nós temos aqui os imprescritíveis, hediondos e equiparados a hediondos. Imprescritíveis, hediondos e equiparados a hediondos. Então a gente fez o jogo de cores aqui. A gente dá para identificar aqui imprescritíveis somente dois. Quem? Racismo e ação de grupos armados. Os crimes hediondos são o quê? São os que estão previstos na Lei 8.072. Os crimes hediondos estão previstos na Lei 8.072. E os equiparados aos hediondos? Os equiparados aos hediondos são aquele da brincadeirazinha lá, o TTT, tráfico, tortura e terrorismo. Então, tráfico, tortura e terrorismo e os crimes hediondos, né, previstos na Lei 80.72, são imprescritíveis? Não são imprescritíveis. Eles são o quê? São insuscetíveis de graça ou anistia. Então, crimes hediondos e equiparados a hediondos são insuscetíveis de graça ou anistia. Ou seja, não cabe graça, não cabe anistia para os crimes hediondos e equiparados a hediondos. E o racismo e ação de grupos armados? Cabe graça? Cabe anistia? Não, também não cabe. O racismo e ação de crimes de grupos armados, né? Só cabe para eles a questão da imprescritibilidade, tá certo? E o que cabe para os dois? O que cabe para as ambas situações, né? Cabe os crimes inafiançáveis. Então, racismo, ação de grupos armados e os crimes hediondos e seus equiparados são crimes inafiançáveis, ok? Um dos textos que vieram para o candidato julgar, foi a questão da obtenção de certidão pública, né? Certidão das repartições públicas, né? Texto totalmente correto, né? Veio de acordo com o que fala o inciso 34, mais precisamente a linha B do artigo 5º, né? Fala que realmente é um direito, né, a obtenção de certidão pela pessoa, né, nas repartições públicas, para ela poder fazer, né, a defesa de seus direitos, o esclarecimento de situações do seu interesse particular. Em 2016 nós tivemos uma polêmica que foi sobre a questão que falava sobre o direito de reunir-se, né? A questão foi polêmica, pois a banca divulgou, né, previamente um gabarito, né? E depois voltou atrás, né? Deu uma outra alternativa como resolução. O item, né? O texto praticamente o texto de lei está ausente, né? Uma dos requisitos para se poder reunir-se, né? Para se poder realizar uma reunião, que é o requisito do prévio aviso à autoridade competente. Então a questão é errada, o texto da questão é errado. Falando um pouco mais sobre a questão do direito de reunião, a gente tem que saber, né, colocar na nossa mente, no nosso estudo, no nosso conhecimento, que existem critérios que tem que ser preenchidos para que eu possa me reunir, para que eu possa realizar uma reunião com meus amigos, com meus colegas, com a minha categoria, né? O primeiro dos critérios é que tem que ser uma reunião pacífica, né? Eu tenho que me reunir pacificamente, logicamente sem armas, né? O outro critério, reunião sem armas.
Terceiro critério, independente de autorização. Eu não necessito solicitar autorização de ninguém, de um ente privado ou de um ente público, né? Eu também tenho que preencher o requisito de não frustrar, ou seja, de não atrapalhar uma reunião que anteriormente já foi convocada, né? Então, se teve uma reunião que já foi convocada para aquele local ali, eu não posso, né? Eu não posso fazer uma reunião no mesmo horário, eu não posso frustrar uma reunião que já foi convocada anteriormente a mim, né? Então, eu necessito também, né, que foi o que ficou ausente na questão, de avisar a autoridade competente, as autoridades competentes. Avisar, vou fazer o evento lá na praça, então eu vou avisar a Secretaria Municipal de Segurança Pública, eu vou avisar a Polícia Militar, vou avisar a Polícia Judiciária, a Polícia Civil, né? Não confundir aviso com autorização. Aviso com autorização. Então necessita de autorização da autoridade competente? Não, não necessita. Necessita de aviso à autoridade competente. Ok? É plena liberdade de associação para fins lícitos, bem como para fins de caráter paramilitar. Então essa foi uma das alternativas que, né, algumas das questionamentos que nós tivemos em 2016, que a resposta é errada, né? Errado por quê, professor? Porque lá o nosso inciso 17 fala exatamente o contrário. Fala que a associação de caráter paramilitar é vedada, é proibida, né? Eu posso me associar, né, como diz o texto lá do inciso 17, para fins lícitos. Porém, é vedada, é proibida a associação de caráter paramilitar. O texto a seguir fala que no caso de eminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, sem que o proprietário tenha direito à indenização ulterior, caso haja dano. Então esse texto foi para julgamento em 2016 e a resposta correta dele é errada. Resposta errada, item errado. Aí você vem me perguntar, errado por quê, professor? Porque a autoridade competente, né, a autoridade pública não pode usar a propriedade particular, a propriedade de uma pessoa física, de uma pessoa jurídica, é isso? Não. É uma das prerrogativas. A autoridade pública ela pode sim, né, desde que venha ter uma situação de eminente perigo público, né, uma propriedade particular, ela pode fazer o uso. O erro da questão vem a partir do momento que diz que não cabe ao proprietário indenização, né, caso haja dano. Lá no inciso 25, né, do artigo 5º, fala exatamente o contrário. Fala que caso venha ter um dano, caso ocorra algum dano, a propriedade deverá ser indenizada. A propriedade deverá ser indenizada, ou seja, é assegurado ao proprietário indenização. Então a resposta encontra-se errada devido a este fator. Todos têm direito de petição aos poderes públicos. Olha aí, voltamos lá a um inciso 34 do artigo 5º, né? A primeira questão que nós abordamos anteriormente falava sobre a linha B, a questão do direito de certidão. Essa fala sobre o direito de petição, a linha A. Então o direito de petição, assim como o direito de certidão, é um direito que cabe a qualquer cidadão, né? Todos têm direito, né? Desde que seja para ser usado em defesa dos seus direitos contra a ilegalidade e o abuso de poder público, né? E o item principal é independente, né, do pagamento de taxa. É um direito que a pessoa não necessita de fazer pagamentos de quaisquer tipos de taxas. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre deverão ser comunicados ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada de imediato, né? Texto correto, tá? Um pouquinho mudada a questão ali do imediatamente por imediato lá do final, mas é o mesmo sentido que aborda o artigo 5º. Qual o direito que um preso tem? Quais as pessoas que devem, melhor dizendo, ser comunicado de sua prisão? Um juiz competente, a família do preso ou uma pessoa por ele indicada. Então essas são as pessoas que devem ser comunicadas da prisão de alguém. O juiz competente, a família do preso ou uma pessoa por ele indicada. Então se alguém pode pensar assim, eu vou comunicar aqui a imprensa, eu vou comunicar aqui a um jornal, uma empresa X, quero comunicar. A empresa o preso sequer solicitou que fosse comunicado, então não cabe esse tipo de informe. O informe que está na lei é
juiz competente, família do preso ou pessoa por ele indicada. Uma das situações que nós podemos e devemos se atentar é a questão de quando deve ser feita essa comunicação. A comunicação, se vier na questão dizendo que tem que ser feita até 24 horas, errado. Até 6 horas, errado. 72 horas, 3 dias, errado também. Não fala a questão de horas, fala que deve ser imediatamente, tem que ser de imediato. Então, é um dos requisitos que nós temos que ficar atentos também.